Gênesis 17 começa dizendo que Deus de alguma maneira, não citada, apareceu a Abrão quando ele tinha a idade de 99 anos. Então, entre a história registrada em Gênesis 16 e a narrativa presente em Gênesis 17, há um intervalo de 13 anos. Gênesis 16, verso 16. Deus se apresentou a Abrão dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Gênesis 17, verso 1. Essa autodesignação de Deus como o Todo-Poderoso enfatiza o seu domínio absoluto sobre todas as coisas. Na sequência, ele também indica que, diante de suas promessas, Abrão deveria demonstrar uma resposta obediente. Em Gênesis 17, mais uma vez a aliança de Deus com Abrão é reafirmada. Ele diz: E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Gênesis 17, verso 2. O texto hebraico enfatiza o conceito de minha aliança, ou seja, uma aliança unilateral de Deus com Abrão. Contudo, isso não significa que Abrão e sua descendência como beneficiários dessa aliança estivessem isentos de responsabilidades. Gênesis 17, versos 7 a 9. Compare com Gênesis 12, versos 1 a 3. Gênesis 15, versos 18 a 21. A aliança de Deus com Abrão inclui tanto as promessas invioláveis de Deus, bem como a responsabilidade de Abrão e sua descendência em agir com obediência dentro desse relacionamento pactual. Abrão se prostrou com o rosto em terra por reverência, e escutou de Deus a promessa de que ele seria o pai de numerosas nações. Nesse contexto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão é um nome semita que significa pai exaltado. Já Abraão significa pai de uma multidão, indicando sua grande descendência como resultante da promessa pactual de Deus. Abraão de fato foi o pai de muitas nações. Não somente dos israelitas através de Isaque e Jacó, mas também dos ismaelitas através de Ismael, dos edomitas através de Esaú, e de outros povos através de seus filhos com Queturá. Deus também fala que da descendência de Abraão sairiam além de muitas nações, reis. Uma alusão à monarquia de Israel, podemos também comparar com os príncipes de Ismael. Gênesis 17, verso 20. E os chefes de Edom. Gênesis 36, verso 40. No verso 7, Deus relembra sua aliança com Abraão e sua descendência, que é a base das alianças que Deus estabelece com Isaque, Jacó e os demais descendentes de Abraão. Deus fala nesse momento que a aliança dele com Abraão e sua descendência é eterna. Que ele seria o Deus de Abraão e de sua descendência para sempre. Ele tinha escolhido Abraão e sua descendência como sua nação sacerdotal. Deus assinala como seria seu relacionamento com os descendentes de Abraão. Êxodo 6, verso 7. Êxodo 29, verso 45. A promessa de Deus a Abraão claramente incluía descendentes e a terra das peregrinações do patriarca, Canaã. Mesmo que Deus tenha permitido que muitos israelitas fossem exilados de sua terra natal por desobediência, pois foi algo que estava incluído na promessa, verso 9. Ele lhes prometeu Canaã em eterna possessão.
Deus também por meio dos profetas diz que o povo de Israel irá retornar à sua terra no futuro. Era importante que Abraão, e sua descendência, cumprissem seu papel guardando a aliança que o Eterno tinha feito com eles. Como sinal da aliança, Deus instituiu a circuncisão a Abraão. Gênesis 17, versos 9 e 10. Deus ordenou que todos os homens das gerações de Abraão fossem circuncidados com 8 dias. Até mesmo os escravos comprados ou nascidos na casa de Abraão deveriam ser circuncidados. Gênesis 17, verso 12. A circuncisão não era desconhecida no mundo naquela época. Era um ritual praticado entre vários povos. Deus sempre quis o melhor para seu povo, até mesmo na alimentação. Levítico 11, além de ser o sinal da aliança, a Brit Milá, a aliança da circuncisão, tem conexão com a saúde dos israelitas, não como algo ligado ao paganismo. A circuncisão tem total ligação com a preservação da saúde dos israelitas, além de obviamente mostrar submissão ao Criador. No verso 12 desse capítulo, diz que o menino devia ser circuncidado no 8º dia de vida. Levítico 12, verso 3. Nos recém-nascidos, o sangue passa a coagular normalmente depois de uma semana de vida. Se a circuncisão fosse feita antes disso, poderia causar uma hemorragia. Nos tempos da Escritura, não existiam os tratamentos de saúde modernos que temos hoje. Assim, era sábio esperar uma semana para fazer a circuncisão. Esta foi uma era pré-científica, sem nenhum equipamento médico moderno. Essa é mais uma evidência de apoio mostrando que a ordem da circuncisão, e sendo ao 8º dia, mostra a sabedoria perfeita de Deus. A circuncisão é um meio eficaz de combater doenças. O Shulchan Aruch, uma codificação da Halahá, lei judaica, diz que este mandamento, Brit Milá, circuncisão, é maior do que todos os outros mandamentos positivos. Yoredeá, 260. Talvez houvesse uma sensação de que benefícios para a saúde poderiam ser revelados. Pikuar Nefesh, salvar vidas, é um dos mais elevados de todos os valores judaicos. Há evidências que a circuncisão evita muitas doenças, provocadas por vírus, fungos e bactérias. Se um homem israelita, na época de Abrão, chamado de hebreu, não circuncidasse seu prepúcio, ele deveria ser banido da congregação de Israel. O versículo sobre o banimento se a pessoa não fizer circuncisão, se refere a um adulto porque, embora a pessoa ainda seja uma criança, a obrigação de circuncidá-la recai sobre seu pai. No entanto, caso seu pai falhe em fazê-lo, ao atingir a maturidade essa pessoa deve se circuncidar. Segundo a tradição judaica, o jovem de 13 anos já é maduro o suficiente para ser responsável por seus atos. Em Gênesis 34, há um verso que indica que é a partir desta idade que um menino se torna homem. Referindo-se a 2 filhos do patriarca Jacó, Shimon e Levi, narra o texto da Torá, cada um dos homens pegou sua espada. Na época em que ocorreu esse episódio, segundo a tradição judaica, Levi tinha 13 anos de idade. Segundo esse ensinamento ele foi a pessoa mais jovem a quem a Torá se referiu como homem, revelando assim que aos 13 anos é a idade em que uma pessoa, no caso, o homem, pode ser responsável pelos seus atos. E isso parece bastante com o conceito do mundo ocidental, onde com 12 anos uma pessoa deixa de ser criança para ser considerada adolescente, isto é, já pode responder por seus atos. Mesmo que ainda de forma penal isso não ocorra como para com um adulto. Deus não apenas mudou o nome de Abrão, mas também de Sarai, sua esposa. Acredita-se que o nome Sarai significa, minha princesa. Então o nome Sara parece ser uma variante de Sarai que elimina o pronome possessivo, minha, ficando somente, princesa. Aqui Deus atribui um novo significado ao nome dela para, assim como no caso de Abrão, versos 4 e 5. Assinalar o relacionamento pessoal dela com Deus, e a nova condição dela como esposa do Pai de Nações, e como princesa das nações. Dando a ela um novo nome, Deus confirma o fim de sua infertilidade.
Deus prometeu que Sara conceberia de Abraão e lhe daria um filho. Abraão até demonstrou certo ceticismo diante dessa promessa, pois ele e sua esposa estéril tinham a idade muito avançada. Abraão disse em seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Gênesis 17, verso 17. Então Abraão apresentou Ismael a Deus como um possível herdeiro seu. Gênesis 17, verso 18. Mas Deus reafirmou a Abraão que Sara haveria de ser mãe, e seu filho deveria ser chamado de Isaque. Isaque significa riso, visto que Abraão riu em seu coração por conta do momento de incredulidade do mesmo. Deus prometeu abençoar Ismael e fazer dele uma grande nação, mas em sua soberania, Deus elegeu Isaque como herdeiro da aliança eterna, e não Ismael. Gênesis 17, versos 19 a 22. Gênesis 17 termina mostrando como Abraão obedeceu à ordem do Eterno quanto ao sinal da aliança. O Eterno, por meio de Moisés no texto sagrado da Torá, diz que naquele mesmo dia Abraão tomou a Ismael, e todos os homens de sua casa, e circuncidou a todos eles. Ismael tinha 13 anos à época, e Abraão tinha 99 anos.